Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é endometriose. Sobre isso a gente está conversando com o ginecologista especialista em reprodução humana, Dr. Carlos Marcondes. Doutor, a gente estava falando sobre a endometriose estar em alguns órgãos, né? Que órgãos que pode ser acometidos? Então, assim, o mais comum, como a gente já citou, é mesmo na região pélvica. Então, assim, 70%, 80% dos focos vão estar restritos ali à região pélvica. Então, vai estar nos ovários, vão estar nos ligamentos atrás do útero, pode estar entre a bexiga e o útero, pode estar nas trompas, pode estar nos ovários. Então, como eu tinha dito, dependendo do local onde está a endometriose, onde implanta, é o que ele vai dar o sintoma. Então, nas trompas, que eu não tinha falado anteriormente, ele pode dar infertilidade também. Ele pode fechar as trompas da mulher e dar esse tipo de coisa. E como eu disse, uma das teorias da endometriose, então já foi comprovado cientificamente, de achar focos de endometriose em lugares mais distantes. Então, quando você me perguntou da região, já tem relatos de paciente com endometriose no diafragma, então aqui na parte inferior do pulmão, tem endometriose pulmonar. E como é que explica isso? Então, tem até relatos muito novos, então, que vão aparecer de endometriose em musculatura. Então, até em musculatura da coxa, endometriose. E daí uma das perguntas é como que chega. Se a paciente simplesmente menstrua pela trompa e essa endometriose implanta, deveria implantar só na pelve, que é o mais frequente. Como que chega lá no pulmão? Então, existe uma outra teoria, por isso que eu falei no início, que a endometriose ainda não tem bem esclarecida a causa dela. Então, uma das teorias é a disseminação linfática, ou seja, essas células de endométrio que deveriam estar lá dentro, elas passam pelos vasos linfáticos e vão parar nos lugares mais diversos possíveis. Então, elas podem passar para o peritônio, elas podem passar para o pulmão, elas podem passar para a parte de circulação, para a parte óssea, para a parte muscular. Então, ela teoricamente pode caminhar e implantar em qualquer lugar. Agora, no primeiro bloco, você falou que, apesar de ser uma doença descoberta, né, em 1800 e lá vai, ela é considerada uma doença da mulher moderna. Por quê? Porque as mulheres hoje não têm muitos filhos e menstruam mais vezes, seria isso? Exatamente isso, Roberta. Então, assim, a endometriose por dois motivos. Então, da mulher moderna, porque junto com esse avanço da sociedade feminina, das mulheres hoje quererem trabalhar, de ter estabilidade para poder planejar o filho delas. Então, quando a gente pensava na nossa avó, na nossa bisavó, ela tinha o primeiro filho com 14, 15 anos. Às vezes era aquele casamento arranjado. Isso às vezes existe em interior, existe em alguns países. Mas essa paciente engravidava muito cedo, já tinha o segundo filho com 17, 18 anos e com 23, 24 estava no terceiro, assim, quando não tinha mais do que isso. Então ela menstruava poucas vezes. E como eu disse, da fisiologia, ou seja, do mecanismo da endometriose, ele depende das menstruações. Como ele depende das menstruações, quando a paciente não menstrua, ela estava protegida. E a mulher moderna menstrua mais vezes. Então, ela acaba menstruando 2, 3, 5, 10 vezes mais do que as nossas avós ou bisavós menstruavam. Então, essa doença, além de ser essa doença da mulher contemporânea, da mulher que quer buscar o emprego dela, o marido ideal, que quer buscar especialização no trabalho, ela também é uma doença que tem sido muito estudada. Então, é uma doença que cada vez mais a gente está conseguindo diagnosticar mais cedo, a gente consegue diagnosticar e operar e tratar melhor. Agora, esse também é um dos grandes motivos de infertilidade, né, doutor? Sim. Então, endometriose é o que a gente recebe no dia a dia. Então, quem trabalha com ginecologia, quem trabalha ainda com a parte de reprodução assistida, acaba tendo como uma frequência muito grande as pacientes com endometriose. Então, as pacientes com endometriose, pelo menos 1/3 das pacientes que chegam no nosso dia a dia, às vezes metade das pacientes que chegam no dia a dia, tem alguma queixa que ou é já diagnosticada de endometriose ou tem alguma coisa que é compatível e a gente tem que pesquisar se ela tem endometriose ou não. Então, as pacientes da fatia das pacientes que têm infertilidade, ou seja, que já estão há 1 ano tentando, então o diagnóstico de infertilidade são pacientes em idade fértil que estão tentando há 1 ano. Está tentando há 12 meses, não conseguiu, já é um diagnóstico de infertilidade. Dessas pacientes, dessa fatia, mais ou menos 30% a 40%
tem história de ter endometriose. Quer dizer, um número então, é uma fatia grande. bem alto, Sim. considerado bem alto. Até por isso, talvez, vocês terem mais condições de saber e desenvolver o que é realmente essa doença, né? Pelo contato que vocês têm com ela. Exatamente. Então, assim, nos congressos que existem, tanto os congressos brasileiros, os congressos internacionais, agora mesmo, em junho e julho, vai ter o Congresso Europeu de Reprodução Assistida. Então, vai acontecer em Geneve, na Suíça. E nesse congresso, eles além de discutirem a parte de fertilização in vitro, de inseminação, as novidades nos diagnósticos de doenças, tudo isso, quase também metade ou um terço desse congresso é discutido endometriose. Então, os novos marcadores, os novos exames que estão surgindo, como que a gente pode ajudar, ligado, como a gente pode tratar. Então, está intimamente ligado. O tempo inteiro a gente está vendo isso. Agora, doutor, quem tem endometriose necessariamente vai ter dificuldade para engravidar? Não. Então, tem pacientes... A endometriose também é difícil de você ter um número. É estimado que no mundo a gente tem por volta de 200 milhões, é como se fosse o Brasil inteiro, a população do Brasil inteiro. Então, no mundo inteiro tem 200 milhões de mulheres com endometriose. No Brasil, a estimativa é mais ou menos 6 milhões de mulheres com endometriose. E mesmo assim, como que a gente sabe que é 6 milhões? Porque tem mulher que engravida e nem sabia. Ela tinha uma cólica que era mais fácil o controle e às vezes na cesárea dela ou alguma outra cirurgia que ela vai fazer, descobrem que ela tinha aderência ou tinha alguma lesão compatível com endometriose. Então nem toda. Tem mulher que tem cólica, engravida igualzinho e nunca se deu conta disso, ou teve 2, 3 filhos ou 4 filhos, não teve tantas menstruações assim, conseguiu controlar bem a dor dela e no final você acaba num parto ou numa cirurgia que você vai fazer depois, por um mioma ou por outra razão, descobrir que ela já tinha endometriose. Então é difícil você falar o número exato. Pode ter, pode não ter. Pode não ter. Então tem mulher com endometriose que acaba engravidando muito fácil. E é o que a gente vê no dia a dia. Tem paciente que chega com diagnóstico de endometriose, algum médico já falou para ela que ela não vai conseguir engravidar daquele jeito, e daí a gente começa a pedir os exames para ver o que vai ter que fazer e a mulher engravida no meio desses exames. Então, agora, enquanto ela estiver grávida, não tem risco dessa doença aumentar? Normalmente não. Então, um dos controles da endometriose, não a cura, mas um dos controles da endometriose é você suspender a menstruação. Então, a gestação, por a paciente não menstruar durante aquele período, aqueles 9 meses, e normalmente se estende e emenda junto com a amamentação. Então, enquanto a paciente está amamentando e durante a gestação dela, então durante quase um ano ou mais, essa paciente não menstrua e a doença dela está controlada. Uma trégua que a endometriose dá. Normalmente é uma trégua que essa paciente dá. E é uma coisa que a gente recomenda. Então, um paciente que chega com 20, 25, 30 anos, já tem o diagnóstico de endometriose, tem relação estável, já tem emprego, já tem o marido dela, já está casada, a gente estimula que ela engravide, tá? Porque normalmente a cirurgia, quando a gente tem que indicar uma cirurgia de endometriose, é uma cirurgia que não é fácil, uma cirurgia que normalmente é extensa e você faz justamente para resolver o problema. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre os tratamentos para endometriose. Não sai daí, nós voltamos já já.